Bom, então eu queria agradecer a presença da doutora Mariana, com quem eu tenho o prazer de conviver quase diariamente, para estar contribuindo um pouquinho com a gente com a sua experiência como radiologista pediátrica e falar um pouquinho das principais alterações do sistema urinário, né? Mariana, fique à vontade, pode colocar em tela cheia e começar a sua apresentação, por favor, mais uma vez. Muito obrigado. Bom, então, como o doutor disse, meu nome é Mariana, né? Aí, para o pessoal que ainda não me conhece, resumidamente, eu me formei na UFTM, depois eu fui para São José do Rio Preto, fiz radiologia lá e depois o fellow em radiologia pediátrica também lá. Aí hoje eu vou falar um pouquinho das principais alterações do sistema urinário pediátrico e como é um tema muito amplo, muito extenso, eu acabei selecionando alguns tópicos e alguns ficaram de fora. Então a parte assim de tumores renais, infecção, cálculo, a gente não vai abordar na aula de hoje, tá bom? Aí antes de começar as patologias em si, né, eu vou revisar um pouquinho da anatomia e um pouquinho de êmbrio, só para a gente não ficar tão perdido depois, tá? Então, anatomia, o rim ele é composto por córtex e medula renal, a medula formada pelas pirâmides, que são separadas aqui pela coluna renal, que é aquela coluna de Bertin, né, que vai dar a hipertrofia lá, a variação anatômica, e o ápice de cada pirâmide é a papila renal. Então, a urina que se forma aqui nas pirâmides vai drenar para os cálices menores, conjunto de cálices menores formam os cálices maiores, e o conjunto dos cálices maiores vai dar origem à pelve renal, certo? Aí, qual que é a particularidade da criança, né, no recém-nascido? A gente pode encontrar no rim normal pequenas lobulações, que são decorrente da persistência da lobulação fetal, tá? E essas lobulações podem persistir até na vida adulta. É uma variação anatômica, não são áreas de retração do parênquima, tá? E quanto mais novinho o bebê, principalmente os prematuros, mais hiperecóico vai ser aqui o córtex, tá? Então, quando a gente compara com o baço ou o fígado, esse córtex pode ser um pouquinho mais hiperecogênico e as medulas, aqui as papilas, pirâmides renais, são bem hipoecóicas. Tem relatos, inclusive, de que às vezes confunde, né, com cistos ou hidronefrose, então prestar bastante atenção. E aí, conforme esse bebê vai crescendo, ali em torno dos 6 meses, 1 aninho de idade, ele já está com a ecogenicidade habitual do adulto. E pode reparar também que aqui o seio renal também não é tão hiperecóico igual é o adulto, porque ainda não tem tanta gordura, né? Bom, aí a posição habitual dos rins é mais ou menos ao nível de T12, L3, tá? O rim direito pode ser um pouquinho mais baixo que o esquerdo, e os ureteres vão ter trajetos bem próximo aqui da coluna e com 3 áreas de constrição anatômica, né? A primeira na jupe, a segunda no cruzamento, mais ou menos aqui com os vasos ilíacos, e a terceira na juve. Então, além de olhar posição, ecogenicidade do parênquima, a gente vai sempre medir os rins, né? E existem várias tabelas para a gente poder comparar. Essa daqui que eu coloquei, por exemplo, relaciona a idade com o comprimento renal. Aí, uma diquinha até que eu quero mostrar para vocês, tem esse site aqui, você coloca lá Pediatric Measurements no Google, é o primeiro que aparece. Ele tem vários valores de referências, tá? Para pediatria, que às vezes a gente fica meio perdido, né? Não sabe onde procurar. Aí, basicamente, até os 2 meses de idade, o rim tem um comprimento médio de 5 centímetros. Aí, 1 aninho aqui já em torno de 7 centímetros. E já a partir dos 10 anos já chega próximo ao tamanho habitual, né, do adulto. Aí, a parte de êmbrio, resumidamente, bem simplificado, o aparelho urinário do embrião humano, né, ele vai se originar a partir de 3 partes. A primeira é o pronéfro. O pronéfro fica aqui mais ou menos na região cervical. Ele logo degenera, tá? Ele não tem função nem nada. A segunda parte é o mesonéfro. O mesonéfro, ele vai ser formado por glomérulos e túbulos e eles vão se abrir nesse ducto aqui, o ducto mesonéfrico. E o ducto mesonéfrico abre lá na cloaca do embrião, tá? Ele vai funcionar, esse mesonéfrico funciona como um rim primitivo.
E aí, aqui na pontinha, na extremidade distal desse ducto mesonéfrico, ele dá uma evaginação. Então, essa imagem ampliada aqui do ladinho, ó, dá uma evaginação, e isso daqui vai dar origem ao divertículo mesonéfrico, tá? O divertículo mesonéfrico, ele é envolto pelo blastema mesonefrogênico e ele vai dar origem ao rim permanente, sendo que essa parte do divertículo dá origem a ureter, tá vendo? Pelve, cálices e o restante do rim vem do blastema. E aí repara, onde que tá tudo isso acontecendo? Aqui embaixo, né? Então, a cabecinha do embrião, aqui embaixo na pelve. Então, os rins, inicialmente, eles vão ser formados aqui, ó, a posição deles vai ser aqui na pelve. E reparem no hilo também, o hilo é anterior. Então, conforme esse embrião vai crescendo, os rins vão ascendendo e rodando, tá bom? Aí, quando chega aqui na adrenal, mais ou menos, para a ascensão renal, e os rins já rodaram totalmente com o hilo na posição final medial, tá bom? Então, a partir daí, a gente começa a entender que, às vezes, as anomalias de rotação podem vir associadas com anomalias de posição, já que os dois eventos vão acontecendo ali meio que juntos, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, olha para onde está o hilo dos dois rins aqui. Está anterior, né, e lateralizado. Então, não rodou totalmente para ficar aqui medial, como a gente espera. Esse outro, o hilo posterior, então também anomalia de rotação. E a posição, ele pode ficar aqui em qualquer posição desse trajeto, podendo inclusive às vezes chegar a ser intratorácico. E quando ele é intratorácico, ele costuma passar por aquele forame de Bush-Dalek, sabe, que dá a hérnia diafragmática mais posterior. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, do rim intratorácico, esse aqui é um outro rim pélvico, e esses rins em posições não habituais, eles são mais propensos a traumatismos. Bom, então, além das anomalias de posição e fusão, posição e rotação, a gente pode ter as anomalias de forma, né? Então, por exemplo, esse aqui de fusão, que é o mais comum, um rim em ferradura. Então, o rim em ferradura, ele tem uma fusão aqui dos polos inferiores dos dois rins, anterior à coluna, né, a aorta, e esse rim aqui, ele é mais propenso a ter cálculo, infecção, e as crianças com rim em ferradura podem ter até 8 vezes mais chance de um tumor de Wilms do que a população habitual. Às vezes, esse rim ele também pode pegar e cruzar a linha média, ele pode ir para o outro lado. Isso é mais comum acontecer com o rim esquerdo indo para o rim direito. Aí a gente tem a ectopia renal cruzada. Então, o que acontece? Você vai estar lá fazendo ultrassom, não acha um rim numa loja habitual, e lá embaixo, na bexiga, vai ter jato ureteral dos dois lados. Por quê? O ureter do rim que cruzou para o outro lado, ele cruza de volta para inserir no lugar certo na bexiga, tá? Então, isso vai ser melhor demonstrado em ressonância, em tomografia. E o rim que cruzou para o outro lado, ele pode ou não se fundir ao outro rim, tá bom? Então, tem várias formas de ectopia renal cruzada. Vai depender se fundiu ou não, se é polo superior, se é polo inferior. E observem que os ureteres, a gente tem sempre 2 ureteres inseridos aqui na bexiga, tá? Então, essas anomalias do trato urinário, elas podem ser uni ou bilaterais e elas vão ser divididas em anomalias de desenvolvimento do parênquima, migração embriológica aberrante, que era o que a gente estava falando até agora, né? Anomalias do sistema coletor. Desenvolvimento do parênquima vai englobar rim multicístico displásico, as doenças renais policísticas, hipoplasia renal e as anomalias do sistema coletor, duplicidade, estenose de Jupe, válvula de uretra, tá? E eu vou falar um pouquinho, assim, mais resumido de cada uma delas. O ultrassom vai ser sempre o método inicial. Só que dependendo da patologia que a gente estiver investigando, a gente vai ter que lançar mão de outros métodos de imagem. Então, por exemplo, para pesquisa de refluxo, válvula de uretra posterior, a uretrocisto vai ter um papel muito importante nesses casos, tá? Começando, então, pela doença renal policística autossômica recessiva, ela é uma doença cística renal bilateral e simétrica que vai acometer os tubos contorcidos distais e os ductos coletores. Como que a gente vai ver isso na imagem, né?
No pré-natal, os rins vão ser hiperecóicos e aumentados, né? Grande volume. Pode ter oligodrâmnio, bexiga não visualizada e hipoplasia pulmonar. Depois que nasce, mesma coisa, rins hiperecóicos e aumentados. Isso a gente olhando lá com o transdutor convexo. Pegou o linear, o que a gente consegue delimitar? Pequenos cistos. Então, esse rim vai estar grande, vai estar globoso, por conta de vários pequenos cistos. Esses cistos, em geral, menores que 1 centímetro, tá? E essa doença renal policística recessiva, ela pode cursar com acometimento hepático, levando a fibrose hepática periportal e hipertensão portal. Só que aqui a gente faz uma ressalva, porque dependendo da idade, a gente vai ter mais acometimento renal ou mais acometimento hepático. Então, no período perinatal, os rins são os mais comprometidos e o fígado menos, tá? E conforme essa criança vai ficando um pouquinho mais velha, chegando até aqui na faixa etária juvenil, o acometimento hepático vai aumentando e o acometimento renal vai diminuindo. Aí aqui eu trouxe um exemplo, é uma ressonância fetal, né? Então aqui o bebezinho, rins grandes, bem volumosos, contornos lobulados e cheios de vários pequenos cistos, né? Dá para ver aqui umas bolinhas hiperintensas. Quase nada de líquido, ó, nessa imagem aqui, nem líquido amniótico a gente vê, né? Hipoplasia pulmonar, que praticamente sem caixa torácica, né? E ela pode vir associada com casos de holoprosencefalia, hidranencefalia. Então, esse bebê aqui também, uma ventriculomegalia bem acentuada. Também a gente nem vê parênquima cerebral aqui. Aí, nasceu essa criança. Raio-X de UTI NEL, por exemplo. O bebezinho vai cursar com desconforto respiratório. Por quê? Porque ele pode vir com hipoplasia pulmonar e por conta da própria compressão que os rins aumentados de volume vão causar na caixa torácica, tá? Então, dá desconforto respiratório. Ele vai estar com oligúria por conta de uma disfunção renal. E aqui no abdômen, ó, abdômen globoso, às vezes a massa é palpável, né? Por conta dos rins serem tão grandes, ó, a gente nem vê gás aqui nesse abdômen. Aí vai fazer ultrassom, o que a gente tem? Rim grandão, hiperecóico e cheio de vários cistinhos, né? Bem pequenos. Então, uma doença policística recessiva. E a dominante? A dominante também tem vários cistos renais. Só que, em geral, esses cistos são maiores que 1 centímetro, e os rins também vão estar aumentados. A gente pode encontrar cistos em outros órgãos também. Então, cistos hepáticos, pancreáticos, cerebrais, no ovário, no testículo, e pode ter manifestação não só cística, tá? Esses pacientes podem ter hérnias, aneurismas, eu coloquei aqui destacado porque às vezes cai até em prova. Então, aneurisma de coronária, aórtico, cerebral e doenças valvares cardíacas. Nesses casos da doença policística dominante, os rins podem ser normais durante a primeira década de vida. Então, você pode não ver nada no rim daquela criança. Ou, às vezes, você encontra um cisto simples, 2, 3, né? E se for no período neonatal, às vezes pode até confundir com a doença recessiva, porque o rim pode estar grande e hiperecóico. Então, nesses casos, compensa, né, buscar histórico familiar, ver mãe, ver irmãos, para investigar melhor. Esse daqui é um exemplo de um neonato, então rinzinho hiperecóico, né, com um cisto simples e história familiar de doença policística dominante. Esse daqui já era uma menininha de 8 anos, então vários cistos simples também, doença policística dominante. E o rim multicístico displásico? O rim multicístico displásico, ele vai ser decorrente de uma obstrução. Então, apesar de ter cístico no nome, a gente tem que lembrar que a etiologia da doença é por uma obstrução do trato urinário. E já acontece lá na vida intraútero, então é uma doença congênita. Na imagem, a gente vai ter vários cistos, de novo, né? Vários cistos, só que não comunicantes, e nesses casos, se for bilateral, é incompatível com a vida, tá? 40% desses pacientes vão ter alteração no outro rim. Então, estenose de Jupe, o megaurethel, e existem 2 tipos dessa doença. O pelvo-infundibular, que é, assim, disparado mais comum. Então, como é uma obstrução, o que acontece nesse pelvo-infundibular? A gente vai ter uma atresia ou uma estenose muito importante do ureter proximal da pelve e do infundíbulo.
Então, aquelas imagens císticas que a gente vai ver no rim, elas vão ser, na verdade, os cálices, que estão muito dilatados, né? Conforme vai aumentando a gravidade da doença. E essa forma hidronefrótica, a gente vai ter a estenose importante, a atresia do ureter. Então, o que dilata? Dilata todo mundo. Vai ter dilatação de cálice e pelve, que vão corresponder aos cistos que a gente vai ver na imagem. Então, ó, fetal. Rim, contornos lobulados e cheios de cistos, tá vendo? Só que os cistos são de tamanhos variáveis e não comunicantes, tá vendo? Que a gente viu umas separações entre esses cistos, ok? Na imagem pós-natal, a mesma coisa. Então, cistos de tamanhos variados, não comunicam entre si. E o que vai acontecendo? Conforme essa criança vai crescendo, esses cistos, esse rim, pode ir evoluindo e chegar, às vezes, até um ponto que a gente nem acha mais o rim dessa criança. E aquele outro rim dela vai ficando hipertrofiado, né? De uma forma compensatória. Aí, saindo das patologias de parênquima, a gente vem para as patologias do sistema coletor. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha com as causas de hidronefrose pré-natal. Porque às vezes a gente pega muito ultrassom que viu dilatação no pré-natal e vem fazer o controle pós-natal. A maioria dos casos, quase metade dos casos, vai ser por conta de estenose de Jupe, tá? Seguida por estenose da Juve e depois, menos frequentes, duplicidade, válvula de uretra, refluxo, Prunibelli, tá? Outras causas. Começando com a obstrução ou estenose de Jupe, né? Ela vai ser, então, a causa mais comum de hidronefrose obstrutiva nos neonatos e a massa abdominal mais comum. Massa abdominal porque, às vezes, a hidronefrose, essa obstrução de Jupe pode dilatar tanto o rim a ponto dele se tornar uma massa palpável no abdômen daquele recém-nascido. E ele é bilateral em até 30% dos casos. Pode vir associado com outras anomalias, então pode vir associado com refluxo, pode vir associado com estenose de Juve, por exemplo. E o ultrassom, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma dilatação da pelve e dos cálices renais e o ureter normal, ureter não visualizado. E essa obstrução de Jupe, ela pode ser por dois motivos. Ela pode ser tanto intrínseca, então tem algum distúrbio de músculo liso ali na Jupe, aumento de fibrose, aumento de colágeno, então por isso da estenose da Jupe, ou pode ser uma causa extrínseca, por exemplo, passa algum vaso ali e comprime a Jupe, dilata tudo a montante, o ureter está normal. No ultrassom, dilatação da pelve, sempre a pelve costuma ser mais dilatada, assim, proporcionalmente do que os cálices, tá? E essa dilatação aqui pode ser de graus variáveis, então a gente pode ter desde uma dilatação leve, de pelve e cálices, até dilatações acentuadas, com redução da espessura do parênquima, tá? E ureter não visualizado. A gente pode encontrar debris também aqui no sistema coletor por conta de infecção, às vezes até de hemorragia. Megureter primário. Megureter primário, eu estou fazendo referência ao que eu tinha falado de estenose de Juve, que às vezes tem gente que fala estenose da Juve. O megureter, a gente quer dizer que é um ureter dilatado. Às vezes, para ter uma ideia, é um calibre desse ureter maior que 7 milímetros. E esse megureter pode ser secundário ou pode ser primário. Quando ele for secundário, tem alguma patologia que está dilatando aquele ureter. Então, pode ser um cálculo, pode ser uma ureterocele, pode ser um tumor, tá? E o primário, que seria a estenose da Juve, ele também vai ser conhecido como um megureter funcional ou acalásia do ureter. Por que acalásia do ureter? Porque ele é decorrente de uma incoordenação entre a peristalse do ureter e o relaxamento lá da Juve, tá bom? Então, funciona mais ou menos como se fosse a acalásia do esôfago. Vem aquele ureter todo dilatado, peristáltico, e chega lá próximo à inserção da Juve, ele está normal, está de calibre normal. Pode ser bilateral, em até 20% dos casos, e em 95% das vezes é um achado isolado, ou seja, aquela criança só tem esse megureter, não tem mais nenhuma anomalia do trato urinário. E costumam ser assintomáticos. Se essa criança vier manifestar algum sintoma clínico, vai ser decorrente da estase urinária. Então, vai ser infecção, cálculo,
E no ultrassom é o que eu falei, vem o ureter dilatado, tortuoso, e o segmento curto de calibre normal próximo à inserção na bexiga. Então, aqui, bexiga, ureter dilatado. Às vezes, quando você vai pegar aqui na juve, na inserção desse ureter, você vê até formando um biquinho, quase como se fosse aquela imagem do contrastado da calase de esôfago, sabe? E esse ureter peristáltico. Às vezes você vê no ultrassom também peristalse do ureter. Aqui é a mesma coisa, só que no corte transversal. E sobre a duplicidade do sistema coletor é uma das anormalidades mais comuns. Às vezes a gente até deixa passar o diagnóstico no ultrassom. Se não tiver dilatação, nada associado, é um pouquinho mais difícil de ver, que vai ser manifestado como aquela faixa, né, isoecóica que corta o seio renal. E essa duplicidade, então, pode ser uni ou bilateral, parcial ou completa, geralmente sem significado clínico. Vai ter importância clínica quando tiver uma dilatação associada, uma ureterocele associada. E aqui, quando eu falo parcial, quer dizer que o ureter, em algum ponto do trajeto dele, se junta com o outro. Completa 2 ureteres inserindo lá na bexiga. Quando essa duplicidade é completa, a gente pode aplicar essa regra de Weigelt-Mayer, que também é questãozinha de prova. Aqui eu coloquei um mnemônico para ajudar a lembrar da regrinha na hora de fazer uma prova, por exemplo. Então, sorri. S, referente à unidade superior, O, de obstrução. Então, a unidade superior é mais propensa à obstrução. R, refluxo, I, inferior. E a unidade inferior desenvolve o refluxo. Então, figurinha aqui para a gente entender. Rim, um sistema coletor único, rim duplo, tá? Rim com duplicidade. Então, a gente tem a unidade superior, unidade inferior. Unidade superior, vem o ureter aqui. O ureter da unidade superior insere ectopicamente na bexiga e forma ureterocele aqui embaixo. Por conta dessa ureterocele, essa unidade superior obstrui. Então, ela dilata, às vezes dilata bastante. Unidade inferior, vem, ureter insere normal na bexiga, na topografia habitual na bexiga, só que pode ter refluxo nessa unidade inferior, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de uma urografia excretora, que hoje em dia praticamente a gente nem vê, né, mais pedindo. Mas porque aqui também tem um sinal que às vezes também cai em prova, que é o sinal do lírio caído. Tá vendo o sistema coletor do rim direito aqui, né? Ok? E esse aqui do rim esquerdo, lírio caído. Por quê? A gente tem a unidade superior desse rim duplo tão dilatada que ela às vezes chega a ser não funcionante ou pouco funcionante. E ela desloca, empurra aqui a unidade inferior. Por isso dá esse sinal do lírio caído. O sinal do lírio caído não é exclusivo da duplicidade, tá? Então, às vezes, por exemplo, se tivesse uma massa aqui nesse rim, um cisto, né, grande, também poderia deslocar o sistema coletor. Mas, aqui na aulinha, duplicidade, tá? Lembrar. No ultrassom, rim duplo de novo, né? Duplicidade do sistema coletor. Unidade superior bem dilatada, e ela dilata por quê? Porque lá embaixo obstrui, certo? Conta de ureterocele. E a unidade inferior aqui está dilatada também. Pode dilatar a unidade inferior? Pode. E ela dilata por conta do refluxo, né? Lembra que ela pode ter refluxo, pode dilatar também. Então, falando um pouquinho do refluxo, o refluxo ele pode ser responsável por até 11% das hidronefroses. E ele, assim como o meganureter, também pode ser primário ou secundário, tá? Secundário a uma disfunção vesical, secundário a uma válvula de uretra posterior e primário por conta de uma imaturidade lá da juve, né? Com incompetência valvular, por exemplo. Aí aquela urina reflui da bexiga para o ureter. Nesses refluxos primários, a gente pode graduá-los, né? De 1 até 5. Isso ajuda um pouquinho a delimitar se vai fazer intervenção cirúrgica, se vai acompanhar essa criança, tá bom? Grau 1. Grau 1 reflui até o ureter só. Aqui na imagem tá um pouquinho difícil, né, de ver, mas reflui até o ureter. Grau 2 chegou até o rim. Grau 3
chegou até o rim e dilatou um pouco. Grau 4 já dilata mais, né? Tem bacteamento dos cálices, vê que os cálices ficam retinhos ali. E o grau 5, a gente já tem dólico mega ureter. Então, o ureter está muito dilatado, está tortuoso, a dilatação renal é acentuada. Grau 4 e 5 costuma necessitar de intervenção cirúrgica, né? E a última patologia que eu queria falar com vocês hoje é sobre a válvula de uretra posterior. Então, ela vai ser decorrente de uma fusão das dobras da mucosa na base do verumontano, né? Parece um pouquinho complicado, causando estenose do canal uretral e dilatação amontante. O que a gente vai ver no ultrassom? No ultrassom, a gente vai suspeitar de válvula de uretra. Quando? Quando tiver uma uretero-hidronefrose bilateral e um espessamento da parede vesical. O diagnóstico definitivo é dado pela uretrocistografia. Então, para a gente entender o que acontece ali na válvula de uretra. Então, a uretra masculina ela vai ser dividida em anterior e posterior. Anterior, peniana, bulbar. Posterior, membranosa e prostática. Então, aqui, ó, na uretra prostática, a gente vai ter uma incisura anterior e o verumontano posterior, tá? São marcos anatômicos isso daqui. Então, o que acontece? Lembra que eu falei a dobra de mucosa na base do verumontano? Então, a gente vai ter um obstáculo, mais ou menos aqui, topografia do verumontano. Então, um obstáculo, a gente vai fazer um raciocínio meio que semelhante para um cálculo ureteral. Então, vamos supor, obstruiu aqui embaixo, vai dilatar tudo para cima, certo? Então, essa bexiga vai ficar com parede espessada, como se fosse uma bexiga de esforço, e todo mundo aqui para cima dilatado. Dilata ureter, dilata pelve, dilata cálice, e daqui para baixo, normal, tá bom? Ó, contrastado normal, bexiga, uretra prostática, incisura, verumontano, o restante da uretra. Vamos lá. Paciente com suspeita de válvula de uretra posterior está fazendo ultrassom obstétrico. O que a gente vai ver? É um sinal, que é o sinal da fechadura, keyhole sign chama. A bexiga, uretra prostática dilatada, tá? Aqui é a mesma coisa. Bexiga, uretra prostática dilatada. Às vezes no pré-natal ainda não tem a dilatação de ureter, pelve, né, e cálices. No pós-natal, a mesma coisa, só que às vezes a gente vai encontrar já a dilatação do sistema coletor, bexiga espessada, mas pode também ver esse sinalzinho aqui da fechadura. Contrastado, diagnóstico definitivo. Por isso a gente vai ver bexiga com paredes trabeculadas, irregulares e dilatação da uretra prostática. Restante da uretra, normal. Aqui, mesma coisa, tá bom? Válvula de uretra posterior. Aí, de take home messages, eu pensei em fazer um pouquinho diferente para ficar mais prático. Eu acabei pegando algumas questões de provas do CBR, tanto de título quanto da seriado, tá tudo lá no site deles. Então, só para a gente revisar um pouquinho o que a gente está falando até agora, né? A primeira perguntinha aqui era uma criança de 2 anos com dor abdominal. Então, o que a gente está vendo aqui? Rim grandão, hiperecóico, pequenos cistos e esses pontinhos brancos, sabe? Às vezes os cistos são tão pequenos que a gente só vê pontos ecogênicos, sabe? Que é uma parede encostada na outra. Então, aqui a gente está falando sobre doença renal autossômica policística recessiva. Aqui eu fiz uma observação, tem uma palavrinha aqui que às vezes não é tão comum, não sei se todo mundo já ouviu falar, que é essa nefronofitise, tá? Ela é uma doença que cursa com microcistos em túbulos renais e causa defeito de concentração na urina. Na imagem, rins pequenos, com cicatrizes, às vezes pode não ter cicatrizes, e cistos na junção córtico-medular. Então, bem diferente do que a gente está vendo aqui, tá? Quanto à duplicidade pielo-ureteral, o ureter ectópico drena o polo superior? Ok, né? Já é essa aqui, a primeira. Ureter tópico, ureterocele? Não, porque a gente lembra que o tópico é da unidade inferior e a unidade inferior dá refluxo. Ureterocele é da superior. Só lembrar do sorrir
Aqui, ó, a mesma coisa. Ectópico, refluxo? Não, que é o contrário, né? Essa daqui tá bem ruim na imagem, mas foi tirada lá do site. Era uma criança de 6 anos, infecção urinária prévia e assintomática. Então, pode acreditar, porque caiu numa das minhas provas, mas ela tem cistinhos, né? Acho que tinha 1 ou 2 cistos simples nos rins. Então, esse daqui é um caso de doença policística autossômica dominante. E com relação às hidronefroses congênitas, duplicidade completa, mais comum dos meninos. Ureter superior insere medial inferiormente e, portanto, propenso ao refluxo. Superior não é refluxo, superior é obstrução, certo? Exames para confirmação de hidronefrose realizados nos primeiros 5 dias de vida, de preferência no período de internação. Ó, toda criança que tem dilatação renal lá, dilatação do trato urinário visto no ultrassom pré-natal, a gente vai ter que fazer o controle pós-natal. Em geral, quanto mais próximo do primeiro mês de vida, melhor, tá bom? Isso aqui não necessariamente com 5 dias de vida, tem que ter pelo menos 48 horas de vida até um mês, tá? Todas as hidronefroses devem ser confirmadas com ultrassonografia e uretrocisto? Ultrassonografia, sim. Uretrocisto vai depender das indicações, tá? A gente não faz uretrocisto em toda criança com dilatação intraútero, né, no pós-natal. Válvula de uretra posterior é a causa mais comum de hidronefrose bilateral e essa é primária ao refluxo? Não. Obstrução da junção pielo-ureteral, então estenose de Jupe, é a causa mais comum de hidronefrose obstrutiva e pode ter causa intrínseca ou extrínseca? Não pode. Era isso aí. Muito obrigada.